Jornal da Sucesso. Sucesso, 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 sucesso. Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Cobertura dos principais acontecimentos. Jornalismo. Jornalismo. Sucesso. Jornalismo. Hoje, 16 de agosto de 2017, são 12 horas e 1 minuto. No ar, informativo da Sucesso com notícias de âmbito local, regional, nacional e internacional. Apresentação minha, Raquel Silva. Comentários Rodrigues, jornalista responsável Silva Júnior. Jornalismo. Sucesso. Lavras ocupa o 5º lugar no ranking de crimes violentos no sul de Minas Gerais. Os crimes violentos diminuíram no sul de Minas na comparação do primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Defesa Social. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 2.986 crimes violentos no sul de Minas. No ano passado, foram 3.278 casos, uma redução de 9,7%. Entre os crimes que apontaram maior queda estão os roubos, com redução de 12%. Ainda conforme o governo estadual, também houve redução no número de casos de tentativas e estupros consumados, 3,55%. Já as tentativas e homicídios consumados tiveram queda de cerca de 5% agora em 2017, na comparação com o primeiro semestre de 2016. O levantamento também apontou as cidades da região com mais crimes violentos no primeiro semestre. Em primeiro lugar, ficou Passos, com 249 casos. Em segundo lugar, Alfenas, com 215 casos. Em terceiro lugar, Pouso Alegre, com 173 casos. Em quarto lugar, Poços de Caldas, com 169 casos. Em quinto lugar, Lavras, com 117 casos. Em sexto lugar, Varginha, com 112 casos. Ainda conforme a Secretaria, outras 17 cidades do sul de Minas passaram todo o primeiro semestre sem crimes violentos, que foram Gonçalves, Ibituruna, Ingaí, Dom Viçoso, Itutinga e Juruáia. 12 horas e mais 4 minutos. E nós ouvimos aí, na voz da Raquel, o informativo sobre a violência aqui no sul de Minas Gerais. E que a cidade de Lavras está ocupando o 5º lugar. É lamentável que isso esteja acontecendo, mas é verdade. Mas são apenas estatísticas. Pode ser que, na verdade, a coisa seja muito bem diferente. Vamos lamentar essa estatística, porque Lavras está logo ali, a alguns quilômetros de Ribeirão Vermelho. E o que acontece de pior por lá, pode até acontecer por aqui também. Então vamos ficar atentos, prestar bastante atenção, porque isso não é um prestígio ficar em 5º lugar e dizer que a criminalidade diminuiu aqui na região. Seria bom que nada disso estivesse acontecendo, que caso nenhum de violência assolasse ali a cidade de Lavras, para que não sobrasse aqui para a cidade de Ribeirão Vermelho, porque nós estamos ligadinhos, todos nós, à cidade de Lavras diariamente. É lamentável, mas isso é verdade, então preste atenção você também aqui da cidade de Ribeirão Vermelho. Todo cuidado é pouco. Nós sabemos que a violência aqui, ao contrário do que diz no sul de Minas, aqui a violência está aumentando. Seja ela a violência sobre roubos, pequenos assaltos, pequenos delitos, mas aqui também tem aumentado e não diminuído. Vamos ficar atentos e vamos ajudar a abaixar ainda mais essa estatística. Jornal da Sucesso.
Mulheres morrem atropeladas no trevo da Fernão Dias, em Lavras. 2 mulheres morreram após um atropelamento que ocorreu por volta das 11h15 desta segunda-feira, 14/8, no quilômetro 687 da BR-381, no trevo de Lavras. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, 3 veículos pesados se envolveram no acidente. Um caminhão-tanque, um caminhão-baú e uma carreta Sider, que se deslocavam sentido norte. Na saída do retorno da BR-265, a carreta adentrou a pista. O caminhão-baú diminuiu a velocidade e o caminhão-tanque, com carga de soda cáustica, não conseguiu evitar a colisão traseira e, em seguida, descontrolado, foi para o acostamento e atropelou fatalmente 2 mulheres que estavam aguardando carona. O motorista do caminhão-tanque ficou gravemente ferido e foi socorrido para a UPA de Lavras. Além da Polícia Rodoviária Federal e Autopista Fernão Dias, estiveram trabalhando no local um caminhão-tanque do Corpo de Bombeiros e helicóptero da corporação, a equipe do SAMU, perícia da Polícia Civil e funerária. E dessa notícia nós temos que comentar 2 assuntos assim muito importantes. Um deles é a falta de sorte dessas 2 pessoas que estavam pedindo carona ali, logo bem próximo àquele pontilhão sobre a Fernão Dias. E isso daí é uma coisa incrível. Falta de sorte, ou então estavam na hora errada, no lugar errado. E outra coisa que a gente pode verificar é que a velocidade dos caminhões na rodovia ou em qualquer outro lugar está demais. Existe ali radares para punir velocidades, não aqui, exatamente no trevo de Lavras, mas durante toda a Fernão Dias, aqui também onde era a antiga caixa d'água na BR-265, tem um radar por ali para coibir o abuso de velocidade. Até que aqui na 265 tem dado certo. Nós usamos aquela via quase que diariamente e vimos que certos acidentes que aconteceram no passado, hoje, em virtude desse radar, não está acontecendo, ou os motoristas estão tomando um pouquinho mais de cuidado. Mas nas rodovias brasileiras, em especial aqui na Fernão Dias, é a que nós também usamos de vez em quando, isso acontece. Você vê que os caminhões andam a toda. Mesmo nos lugares onde a velocidade dos caminhões está restringida a 60 km por hora, você vai ver que os caminhões passam a mais de 100. Quando se trata de qualquer deslize na pista, qualquer descuido, qualquer pequena falha, seja ela mecânica ou seja ela humana, não tem como evitar um acidente. É acidente na certa. Quase sempre está envolvido uma pessoa que não tem nada a ver com essa velocidade. É o caso das 2 pessoas que estavam ali simplesmente esperando carona. Poderia ser qualquer uma outra pessoa ou poderia ser um outro apanhado qualquer, um outro veículo que poderia ter se envolvido. Nós vemos que foram envolvidos 3 caminhões. E por aí, nós não sabemos a velocidade em que eles estavam, mas se estivessem com a velocidade moderada para o setor, talvez o acidente tinha sido menos e essas 2 pessoas teriam escapado ilesas. Mas aconteceu. Jornal da Sucesso. Buracos nas ruas de Ribeirão Vermelho foi manchete de um programa de rádio em Lavras. Muitas vezes eu falo aqui, muitas vezes eu falei dos buracos ali na Avenida 26 de Novembro, que já mudou de nome, mas só mudou de nome. O buraco que estava ali antes do nome haver mudado continua ali, mas não continua um buraco não, é um buracão de verdade. Mas eu já falei desse buraco algumas vezes aqui em outro programa, e falando não para criticar a administração, porque nessa época era a outra administração, mas mudou de administração e o buraco
O buraco, aquele ali, que você sabe onde ele está, aumentou. E aí? A gente sabe que é difícil se contratar uma companhia de asfalto para vir aqui e tapar simplesmente um buraco ali na Avenida 26 de Novembro. Mas tem outros tantos buracos em outros tantos lugares que precisam ser fechados também. Precisam de manutenção. E, por falar nisso, tem mais buracos ainda, alguns menores que daqui uns dias começarão as chuvas e se nada for feito, você já sabe que os buracos vão aumentar de tamanho. É lamentável que isso venha acontecendo, não pelo transtorno que dá para os motoristas, para nós que estamos passando por ali, etc. e tal. A gente até desvia, cai dentro do buraco, o prejuízo fica no nosso bolso, e além dos impostos que nós todos pagamos, e por aí afora vai. Mas o que acontece, ou pior que aconteceu, é que esse colega nosso, que é também o nosso companheiro de rádio, que nós já o conhecemos há muitos anos, inclusive de outra emissora que fomos colegas de trabalho por lá, ele falou para todo mundo ouvir, quem estava ouvindo a rádio lá de Lavras, inclusive eu estava ouvindo num local, em um sítio, onde a Rádio Sucesso não alcança, eu estava ouvindo o programa dele e ele simplesmente falou nomes, falou responsáveis, falou irresponsáveis e falou bastante. Tudo bem, ele pode ter falado muitas verdades, isso eu não estou discutindo. Ele é polêmico, mas ele é polêmico dentro de um assunto que existe. Os buracos existem. E o pior disso tudo, como eu dizia, não é simplesmente pelos buracos. A gente desvia, aprende a conviver com eles. Nós já estamos convivendo com esses buracos há mais de um ano. E tudo bem, aumentaram alguns por aí afora, mas e o turista, que jeito fica? Se nós somos uma cidade tido como potencial turístico, como fica o turista que estava ouvindo essa rádio e esse companheiro nosso falando sobre as coisas erradas e inclusive dos buracos que tem aqui em Ribeirão Vermelho? Nós sabemos, não é aquele buracão todo, mas é buraco. E o turista fica imaginando, eu vou lá, vou estragar meu carro, vou tropeçar num buraco daquele, etc e tal. Não, acho que eu não vou para Ribeirão Vermelho. Aí um amigo dele que fala, não, estamos indo lá para Ribeirão Vermelho, lá é uma cidade muito tranquila, é boa de passar uma tarde, um sábado, um domingo, etc e tal, um povo muito hospitaleiro. Aí ele diz o seguinte, o outro diz, não vá lá. Eu ouvi o fulano ali da rádio tal falando que a cidade está cheia de buracos. Não é bem assim, mas tem buracos. E aí o que faz esse turista? Ele não vem. Já não vinha um, já não veio o segundo, e você sabe que quando se fala 1, 2, 3, aí a notícia vai se espalhando. O prejuízo é para todos nós da cidade. Então, senhores administradores, vamos pensar nisso com mais carinho. Não é porque eu estou falando aqui, não é porque o nosso companheiro da rádio lá da outra emissora da cidade de Lavras falou, é que a coisa realmente está acontecendo. Vamos prestar atenção, não vamos dar motivo para que falem mal da nossa cidade, porque já falam de muitas outras coisas que nós também vamos abordar aqui sobre o que esse mesmo nosso colega de trabalho falou. Mas ele não está errado. Os buracos não são tão grandes assim e nem tantos, mas existem, estão ali já há algum tempo. Então vamos tomar providências, alguma coisa tem que ser feita para que cidade de Ribeirão Vermelho seja realmente uma cidade turística e que acolha muito bem as pessoas como tem feito até agora, mas sem esse prejuízo que nós estamos vendo agora. E esse nosso colega ainda falou do que nós também temos falado de vez em quando por aqui. É sobre aquela ponte ali na rodovia que vai no sentido Lavras e também no sentido 265. Eu até me esqueço o nome da rodovia, mas o nome não vem bem ao caso. Todo mundo sabe que passando a ponte rodoferroviária, ali no Ribeirãozinho do Madeira, tem uma pontezinha, se é que bem pode ser dita. Uma ponte de alguns metros de extensão, mas poucos metros de largura. E não cabem 2 veículos ali. E de lá para cá é uma descida até um pouquinho violenta, e daqui para lá nós estamos meio que na planície e acelerando para subir o morro.
Aí, um freia de lá, o outro segura de cá, porque os dois juntos não passam. Já aconteceu acidente por ali, nós já sabemos disso, já vimos caminhão caído lá dentro do Ribeirão do Madeira. E aí? Ah, não, mas essa ponte e a estrada é estadual. Tudo bem? Não vamos discutir de quem é a culpa. Essa ponte foi feita já há alguns anos e quem fez a ponte não teve a cabeça de pensar, não, vamos fazer uma ponte de acordo com o local. É uma rodovia com ida e vinda, então a ponte tem que dar passagem para 2 veículos. Ah, não, mas tem um túnel lá não sei onde, embaixo da ferrovia tal, que só cabe um veículo por vez e se passa muito bem. Isso já foi há algum tempo. Hoje nós estamos em um outro tempo. E quem projetou aquela ponte, talvez não tenha feito com má intenção, mas com pouco conhecimento daquilo que fez. E está ali a ponte. Então, o que nós temos que fazer? Unir as forças daqui de Ribeirão Vermelho, unir as forças ali de Lavras e vamos com essa força, que são os poderes executivos e legislativo, e não nós, a população, porque se nós da população chegarmos e tentar ir até a Assembleia Legislativa, nós nem vamos entrar por lá. Mas os nossos vereadores, o Poder Executivo, a prefeita, juntamente com o prefeito de Lavras, os vereadores de lá, a pedido do povo, para melhoria para o povo e também para a cidade, podem fazer isso. Se unir com o nosso deputado estadual, ele que tem demonstrado boa vontade para com a cidade de Ribeirão, pelo menos demonstrado. E eu sei que de boa intenção tem um lugar que anda cheio por aí. Então, mas se levar o caso até ele talvez não possa resolver de imediato, é coisa que talvez não dependa só dele. Então não vamos parar por aí, vamos levar mais uma vez, vamos levar uma outra vez. Ou até que uma hora ele se enche e diga, não me procurem mais sobre esse assunto, ou então nós já estamos resolvendo. Mas estamos resolvendo de verdade, não é só no blá blá blá, não. É para resolver antes que aconteça muito mais coisas erradas ali naquela passagem da ponte. Aí você me fala, não, mas tem a ponte rodoferroviária também, só cabe um veículo. Mas ali tem quem controla a passagem de veículo. E nós sabemos que essa ponte rodoferroviária, ela não será mudada nos próximos anos. Será assim, e assim vai continuar sendo. E a gente passa ali muito bem, sem correr muito risco, a não ser porque a ponte é escorregadia, devido à situação do próprio rio, do orvalho da noite, etc. e tal. Mas então vamos arrumar aquilo que podemos arrumar e não transferir a culpa para outro setor. É o que a gente espera. É como um vereador aqui, ele falou, nós até o admiramos muito. Ele disse que intercedeu para que fossem feitos aqueles quebras-molas ali, no meio daquela subida. Esses quebras-molas, se fosse pensando em nós, motoristas e pessoas, teriam sido feitos um do lado de lá da ponte e outro do lado de cá, para coibir a velocidade e passar por ali. Mas não é o correto. O correto é fazer com que a ponte passe, caiba 2 veículos, um para lá e outro para cá, tranquilamente. Vamos pensar nisso e vamos trabalhar nesse sentido. Senhores vereadores, senhores do Poder Executivo daqui da cidade de Ribeirão Vermelho e também da cidade de Lavras, é hora de estarem todos unidos e tentar 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, mas não desistir nunca. E um dia nós vamos chegar aqui e dizer, a ponte foi resolvida esse problema. O turista agora pode vir com mais tranquilidade aqui para Ribeirão Vermelho. Não temos tantos buracos pelas ruas e aquela ponte ali que dava passagem para um só veículo, agora sim, dá passagem para 2 veículos. E vamos falar mais, aquela água que escorre ali na rua Luciana Cunha, é isso mesmo, né, Raquel? Então, aquela água que escorre ali diariamente, também esse problema já foi resolvido. Mas primeiro tem que saber por que aquela água escorre ali e o que pode ser feito. A gente até tem um pensamento, mas vamos deixar que os engenheiros resolvam esse detalhe. Tem uma companhia de saneamento para fazer isso, já que dizem que a água escorre da companhia de saneamento.
Então, que tal procurar esse pessoal, o pessoal indicado para fazer isso? Aí alguém vai falar, não, por que você não vai lá? Não, eu simplesmente alerto do problema aqui e você é responsável por isso, e eu não sou responsável lá por aquela água, porque se fosse eu já teria dado um jeito, não sei como, mas iria dar um jeito, para que essa água ali da Luciana Cunha não fique escorrendo por ali, causando mal-estar, não só para os poucos moradores que estão por ali, que é uma pena, são pessoas como outras pessoas quaisquer, então para que todos tenham o direito de não ficar pisando ou então sentindo o cheiro daquela água que escorre ali na rua Luciana Cunha. Vamos pensar nisso? Vamos melhorar a entrada da nossa cidade ou a saída, depende do ponto de vista, e a gente vai ver que talvez com um pouquinho de esforço, com um pouquinho de projeto, se melhora muito. Jornalismo. Missa em honra de Irmã Benigna acontece hoje em Lavras. Será celebrada em Lavras nesta quarta-feira, dia 16, uma missa em ação de graças pela vida e santidade de Irmã Benigna. A celebração eucarística integra as comemorações do aniversário de Irmã Benigna. E a missa acontecerá às 18 horas hoje na Capela do Lar Augusto Silva, o asilo. Jornalismo. Após uma semana de muita discussão, o governo federal anunciou nesta terça-feira o novo orçamento para este ano e 2018, que terá um rombo maior do que o esperado. O déficit, ou seja, resultado negativo, as contas no vermelho passam de 139 bi neste ano para 159 bilhões. O mesmo valor previsto para 2018, quando a expectativa era de um resultado negativo de 129 bilhões de reais. Um impasse entre a área econômica e a política motivou o atraso na divulgação. Os políticos queriam um rombo maior de 170 bi, isso para garantir repasse a aliados. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que a mudança de meta fiscal se deve à queda na arrecadação, algo próximo de 42 bilhões a menos do que o governo esperava. O que está se arrecadando de fato é muito menos, por razões diversas, e depois uma série de outras também questões que vamos sumarizar agora, portanto, a uma queda total aqui de receitas primárias de 42 bilhões. Além de mudar a meta fiscal com um rombo ainda maior, o governo preparou outras medidas para tentar aumentar a arrecadação. Vamos a elas. Tributar fundos de investimentos, reonerar a folha de pagamento de empresas e setores isentos e outras medidas que atingem diretos funcionários públicos, como cortar 60 mil cargos, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores para 14% e congelar reajustes. Medidas essenciais, segundo o líder do governo, Romero Jucá, do PMDB. O governo está tomando uma série de outras medidas que vão conter o gasto público, exatamente para dar o exemplo e começar cortando na carne. É claro que nós temos que votar a reforma. A proposta precisa ser aprovada pelo Congresso. De Brasília, Yuri Hudson. Gostou da notícia? Não? Essa notícia não é boa para ninguém. Mas o governo pensa em fazer isso mesmo. De cortar os gastos públicos, mas cortar de quem? Daquele povo, aquele povo que trabalha, que tem o seu emprego. Aí vai cortar os aumentos, vai cortar isso, vai cortar aquilo e diminuir a acessibilidade do povo que trabalha a certos setores. Vai diminuir o atendimento na educação, na saúde, na segurança. E vai cortando daqui e dali. Mas e os gastos públicos com eles, o pessoal do governo? Não, esse daí não. Eles queriam que os políticos queriam que o aumento fosse ainda mais, não só 159 de projeção, mas sim
170 bi. Mas aí o rombo ia para muito mais ainda? Ia. É porque se fosse para 170 bi, a projeção, certamente essa conta ia extrapolar bastante, nós sabemos disso, mas dentro desse previsto ia sobrar mais dinheiro para quê? Para distribuir para com os aliados. Tá bom assim? E diante de salários tão altos que recebem os nossos políticos, ainda querem receber mais um pouco de contribuição de dinheiro para aliados. É triste, mas é verdade. Então preste bastante atenção nisso. Quanto mais se aumenta por lá, menos você tem aqui para você. É na segurança, é na educação e é também na saúde. Não bata palma, fique triste, porque essa notícia entristece a todos nós. Mas ainda dá tempo de tentar mudar isso daí. A gente sempre fala, 2018 está chegando. Muita coisa poderá ser mudada. Mas não muda assim de repente, eu sei. Mas se começar a mudança, daqui a algum tempo, talvez nem para mim ou para você, mas para aqueles que virão, aqueles terão um país muito diferente desse que nós estamos tendo hoje, pelo descaso que nós já fizemos com a política. Votar só por votar. Não é obrigação, eu sou obrigado a votar, eu tenho que ir lá votar. Mas eu tenho que escolher um? Eu escolho qualquer um, quando entra lá todo mundo fica igual. Pense nisso. Muita coisa poderá ser mudada. Eu não vou dizer para você como pode ser mudada. Pense numa situação e vamos pensar em mudar esse país. Você também é responsável, talvez o único responsável por tudo isso. Jornalismo. Infestação de pombos no galpão de baldeação aqui de Ribeirão Vermelho. O intuito desta notícia não é criticar a realização das diversas atividades e oficinas realizadas no galpão, como as de culinária, capoeira, fanfarra e etc., mas sim alertar para uma situação que está ocorrendo no local, a qual pode trazer riscos à saúde de todos que trabalham, fazem atividades e ali frequentam. Nos referimos à infestação de pombos que está ocorrendo no citado prédio. Com as oficinas e atividades realizadas nessas condições, há o risco real de contaminação por doenças causadas por fungos, vírus ou bactérias, que podem ser transmitidas pelas fezes das aves e também pelo contato com suas penas, além de deixar uma aparência de sujeira e desleixo com a higiene. Os riscos vão de uma simples alergia a doenças muito mais graves, como a criptococose, e que é causada pela inalação de fungos presentes nas fezes das aves, atacando o sistema respiratório. Salmonelose quando ingeridos alimentos contaminados, o que acarreta diarreias, vômitos e dores abdominais, podendo ainda causar meningite em casos mais sérios. Essas são apenas algumas doenças que podem ser transmitidas, pois pesquisadores já catalogaram mais de 70 doenças e comparam os pombos em meio urbano a ratos de asas. Em contato com o setor de vigilância sanitária do município, fomos informados que irão verificar a situação para que as medidas cabíveis sejam tomadas para sanar o problema. Como mostrado as fotos abaixo, essas fotos vocês podem estar acessando em ribeirãovermelho.blogspot.com.br. Estão fazendo seus ninhos na parte externa do galpão, porém a sujeira e o risco de contaminação se espalha por todos os arredores. Essa matéria foi nos cedida pelo Marco Polo Amaral, nosso ouvinte e colaborador. Para quem quiser acessá-la, é só acessar o endereço ribeirãovermelho.blogspot.com.br. Chegamos ao mesmo ponto novamente, cidade turística. Aí não cabe uma crítica e nem sugestão nenhuma aos administradores aqui de Ribeirão, unicamente. O que cabe é um esforço conjunto de toda a população e também das pessoas que têm por obrigação
olhar isso por nós. São animais e nós que sempre pensamos em proteger os animais, não queremos ver que os pombos tenham um fim desastroso. Mas é necessário que se tome alguma providência e a Vigilância Sanitária disse que vai olhar para isso com muito carinho. Porque, como a gente já disse, é cidade turística, para que essa notícia não se espalhe por aí, simplesmente sem que as providências sejam tomadas. A notícia, todo mundo já deve estar sabendo, mas e as providências? É isso que nós queremos, providência de imediata, porque se a providência não for tomada, nós corremos ao mesmo risco de dizer Ribeirão Vermelho, como turística, deixa muito a desejar. Vamos pensar nisso e vamos tentar fazer alguma coisa. Jornal da Sucesso. Assalto às agências dos Correios de Ribeirão Vermelho. E aconteceu. A gente não esperava que isso voltasse a acontecer, mas aconteceu. Agências dos Correios, a agência dos Correios foi assaltada aqui em Ribeirão Vermelho na última quinta-feira. A gente até estava pela rua nesse horário, mas por sorte não passou por ali. Eu digo sorte porque a gente sabe que esses marginais estão sujeitos a tudo. A única preocupação do bandido é ele não morrer. O resto, tudo que acontecer para ele não morrendo, tá tudo bem. Ah, não, mas ele poderia ter sido preso, mas isso ele resolve depois. Isso é uma questão que bandido preso existe tantos por aí. E onde eles estão? Na rua. Mas então é o seguinte, nós ouvimos uma certa pessoa comentar, nós não estamos dizendo que isso seja exatamente o que vai acontecer, mas já comentaram que, se essa situação persistir, a falta de segurança, agora vamos voltar à falta de segurança. Ah, mas isso está acontecendo no Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, não sei mais onde, mas também está acontecendo aqui em Ribeirão Vermelho, com uma população pacata, uma cidade gostosa de se viver, uma cidade gostosa de se visitar. Isso está acontecendo também. Pode ser falha na segurança? Não vamos apontar esse ou aquele culpado, mas pode ser falha na segurança. Porque antes de fazer um assalto, primeiro o meliante vem aqui dar uma olhada, ou vai ao local exatamente, faz ensaios, etc. e tal, e aí ele vê que em determinado horário, em determinada coisa, ele pode agir sem muito risco. Dá sorte também, a gente sabe disso, mas talvez seja falha na segurança. Vamos olhar para isso, porque esse fato não pode acontecer. Porque o que eu dizia, que uma certa pessoa comentou de que o Correio já disse em certa época, a alta direção lá dos Correios, que se persistir esse tipo de coisa, o que poderá acontecer? Ribeirão Vermelho ficará sem a agência do Correio. E aí? Essa notícia é boa? Não, não é. Ah, mas o Correio não é tão usado assim. Mas, se tiver, a gente usa. E se não tiver? Você já imaginou como será aqui a cidade de Ribeirão Vermelho sem agência do Correio? Eu não estou dizendo que isso é verdade, foi apenas um comentário e esse comentário eu estou fazendo também aqui. Então, senhores da segurança, vamos pensar melhor em dar segurança a esse pessoal que está trabalhando e para tentar punir e coibir esse pessoal que vem aqui para aprontar algumas. Ah, mas a segurança está agindo, etc. e tal. Sim, está. Não estamos dizendo que não está agindo, mas alguma coisa falhou, tanto é o provado que a agência do Correio foi assaltada em plena luz do dia. Ali, um pouco mais das 10 horas, um pouco antes das 11. Aconteceu. A cidade é pequena. Dá um grito aqui, a gente ouve ali. O pessoal conversa, nem usa celular. De uma esquina um grita para o outro, etc. e tal. Mas aconteceu. E a segurança? Onde estava a segurança? Não sabemos. Estava atendendo outro tipo de ocorrência, etc. e tal. A segurança não é adequada para o município. Então vamos pensar nisso, senhores
legislativo, senhores executivos, vamos buscar solução para esse problema também. Jornal da Sucesso. Polícia Militar prende 3 indivíduos que estavam sondando o comércio local. Durante patrulhamento, a PM de Ribeirão Vermelho visualizou uma motocicleta, a qual o condutor olhava incessantemente para o comércio local. Foi dada a ordem de parada para a motocicleta, que veio evadir, tomando destino à estrada do Padre Israel, vindo a entrar na área rural conhecido como 2. Com o apoio proveniente da cidade de Lavras, toda a região foi cercada, sendo localizado 2 motocicletas, uma delas furtada na cidade de Lavras. Foi feita a apreensão das 2 motocicletas e dos 3 indivíduos. Portanto, ressaltamos a atenção dos comerciantes locais, uma vez que a criminalidade está visando o nosso município. E então, a gente viu que a segurança agiu nesse ponto aí. Depois que aconteceu uma coisa, aí se preveniu contra outra. E esse acontecimento, essa prisão dos elementos, essas buscas resultaram em coisa muito melhor. Ou seja, num perigo muito maior que poderia ter acontecido com esses indivíduos, um assalto ou coisa pior aqui na cidade de Ribeirão Vermelho. Aí eu não disse que a segurança não está agindo. O que eu disse foi que alguma coisa tem que se fazer para melhorar a segurança. A segurança está agindo, mas também não é onipotente para agir aqui e ali, tudo ao mesmo tempo. Se falta pessoal, é hora de se buscar mais pessoal para a segurança, ou então tentar diminuir essa incidência de pessoas que vem aqui com má intenção para fazer alguma coisa contra nós, o pessoal aqui de Ribeirão Vermelho. Jornalismo. Rápida intervenção da Polícia Militar apreende mais de 20 quilos de peixe em arrastão utilizado em local proibido pela legislação. Bem, aí nós vimos essa notícia, mais de 20 quilos de peixes pescado pelo arrastão. É uma prática de pescaria proibida. Não é só porque ela é proibida, é que a gente vê o dano que essa forma de pescaria faz ao nosso meio ambiente. Nós estamos vendo o rio cada vez mais secando. E ao invés da gente tentar ajudar a natureza, nós vamos lá e degradamos ainda mais. Ah, mas a culpada é a represa lá em cima que retém a água, etc, etc e tal. Mas isso não dá direito de pessoas com arrastões pescarem ou levarem mais de 20 quilos de peixe. Porque 20 quilos de peixes é bastante peixe tirado do rio por uma só ação, por uma vez só. Não é aquele pescador que com a sua varinha, com o seu molinete, está ali esperando o dia todo para conseguir um peixe. Esse daí não traz transtorno à natureza. Não tão grave assim. Mas essas pessoas que estão fazendo isso devem pensar 2 vezes antes de fazer, porque está causando, além de tudo, dano à natureza. Tá combinado? Polícia Militar prende indivíduo com drogas e remove o veículo. Jornalismo.
futuro das 328 unidades de conservação federais, além de centenas de estaduais, pode ser decidido nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. 2 ações diretas de inconstitucionalidade de áreas protegidas serão analisadas pelo STF. Dependendo da decisão, os julgamentos podem resultar na anulação de praticamente todas as unidades de conservação do país e abrir caminho para que essas áreas sejam reduzidas por medida provisória. A ameaça mobilizou ambientalistas, entidades como Amigos da Terra, Coalizão Pro-UX, Greenpeace Brasil, ISA, Amazon, IPAN, SOS Mata Atlântica, NTC Brasil e WWF Brasil lançaram nesta terça-feira uma nota técnico-jurídica sobre as ações. O coordenador de políticas públicas da WWF, Michel de Souza, alerta para os riscos desse julgamento. Uma vez o STF entendendo que é possível continuar o processo de redução por medidas provisórias, nós respeitamos esse processo, mas entendemos que isso deve ser feito de uma maneira organizada, preparada e num debate técnico, sem ficar refém dos aspectos políticos como esse que nós estamos vivendo no momento, onde nós temos inclusive uma série de propostas de redução de unidade de conservação, aguardando somente esse parecer do STF para saber se entram por medida provisória, o que é mais rápido, ou se acontece por projeto de lei, que é o que a lei recomenda. Uma das ações foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República para questionar a constitucionalidade da redução de 8 unidades de conservação na Amazônia, promovida por medida provisória. A outra ação é ajuizada pelo governo de Santa Catarina e questiona um artigo da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. De Brasília, Alexandra Fiore. Empresa de engenharia abre vagas na região. A Milplan Engenharia, empresa que executa obras de construção e montagem eletromecânica de unidades e complexos industriais, está com vagas de empregos abertas. Os contratados pela Milplan vão prestar serviços em um novo projeto ambiental da AMG Mineração, localizado a 7 quilômetros de Mercês de Água Limpa. Se você tem interesse em algum dos cargos abaixo, basta enviar seu currículo para o e-mail rh.m394@milplan.com.br ou entregar diretamente no escritório da Milplan em Nazareno, Praça Nossa Senhora de Nazaré, número 168, Centro. Maiores informações, acesse o site da Prefeitura de São Tiago, www.saotiago.mg.gov.br. Jornalismo. O juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, discursou em São Paulo nesta terça-feira. O titular da 13ª Vara Federal de Curitiba criticou Executivo e Legislativo. Para o magistrado, a classe política não tem atuado de forma contundente contra a corrupção, missão que, para ele, fica com o sistema de justiça criminal, formado por Judiciário, Polícia e Ministério Público. Tinha uma grande expectativa de que a dimensão desse caso provocasse uma reação concetânea por parte de outras instituições, especialmente das instituições representativas, basicamente do Congresso e do Poder Executivo. Mas, sinceramente, muito pouca coisa tem sido feito nessa área. Para o juiz Moro, a reforma política em andamento está aquém das necessidades do Brasil. Que vai uma crítica que e com todo muito respeito ao nosso parlamento, que essa reforma política como está sendo pensada não é uma verdadeira reforma política. Tem que se pensar de uma maneira diferente para se enfrentar esse problema. Sérgio Moro mostrou ainda preocupação com a possibilidade de que as condenações em segunda instância deixem de resultar na prisão do réu. A presidente do STF, Carmen Lúcia, que estava presente no mesmo evento, rebateu a declaração de Moro, dizendo que o assunto não está nem pautado nos processos a serem julgados pela Suprema Corte. De São Paulo, Ricardo Rodrigues. E então a gente pergunta, será que esse delegado da Polícia Federal já está jogando a toalha? Ele já está
se desiludindo. Esse país, aparentemente, a curto prazo, parece não ter jeito mesmo. Tudo que foi descoberto, muitas falcatruas, elas continuam por aí. Políticos, empresários, o povo em geral continua enfiando a mão no dinheiro público. De um lado, a Polícia Federal descobre, aponta, mostra onde está aquele que está abusando e enfiando a mão no dinheiro público de uma maneira qualquer, quer com propina, quer com isso, quer com aquilo, e aponta o culpado. E aí, o que acontece? Poucos casos são julgados, são condenados, mas o STF está ali para interferir sempre a favor do rato e não a favor do gato. É triste, mas nesse país acontece isso, nós estamos vendo isso todos os dias. Está cheio o noticiário, se fala tanto isso. Um prende, ou pelo menos aponta quem deve ser preso, a polícia até realiza a prisão, mas o outro vai lá, simplesmente com uma canetada, ainda se usa a caneta para esse fim, e simplesmente libera, como se nada tivesse acontecido. E nós continuamos sofrendo aqui com falta de segurança, com falta de educação, que é a base principal para um bom país, e ainda nós estamos aplaudindo todo esse pessoal. A saúde nem se fala. Jornalismo. E continua a falta d'água aqui na cidade de Ribeirão Vermelho. Mas, e aí, Raquel, a gente precisa falar disso? Precisa. Muitos lugares aqui da cidade de Ribeirão Vermelho estão curtindo a falta d'água. O rio está logo ali. Ah, mas o rio está secando. Não exatamente assim. Ah, mas nós estamos em época de seca. Sim, estamos. Mas essa época de seca acontece todos os anos. Então quer dizer que daqui para frente, todos os anos, nessa época irá faltar água aqui na cidade de Ribeirão Vermelho? É isso? Ou alguma coisa está errada? Quando a companhia de saneamento entrou aqui na cidade, mas não foi nessa administração? Não sei, não interessa. O que interessa é que o povo está sem água em alguns setores aqui de Ribeirão Vermelho. Mas eu dizia, quando a companhia entrou aqui para distribuir água, que beleza, provavelmente não vai faltar mais água. Mas aí cai naquele mesmo erro de projeto. A população talvez não tenha aumentado tanto assim, mas a seca sempre acontece todos os anos nessa época. A falta d'água, está acontecendo, mas é agora, mas não deveria acontecer em época nenhuma. Tem vários fatores para que isso venha a acontecer. Certamente é o projeto mal feito da companhia de saneamento, que simplesmente veio aqui, fez o que fez, mas não fez bem feito. Não, mas fez tudo que deveria ter sido feito ali naquela época. Sim, mas isso tem que ser feito todos os dias, todos os anos, para que o tal fato não venha acontecer com tanta gravidade. Durante os outros nossos programas aqui, durante a semana, nós recebemos telefonemas de pessoas que queriam ouvir uma música para distrair um pouco e disse: aqui eu estou sem água até para fazer comida. Aqui, em Ribeirão Vermelho. E aí, que jeito fica? Mas o culpado são os funcionários ali da empresa, eles etc e tal. Esses funcionários diretamente, eles não têm culpa. Eles são regidos por uma lei de uma empresa que fornece água, que dá um meio de fornecimento de água aqui para Ribeirão Vermelho. Aqueles que projetam, aqueles que fizeram, não estão aqui. Não estão ouvindo a população, estão em outro local. Quem está ouvindo a população são os nossos vereadores e também o nosso poder executivo.
E o que tem que ser feito? Não adianta pedir para que o pessoal daqui brigue com o pessoal da Copasa. Não tem como. Os funcionários, mas eles são poucos. São. E eles não têm muito o que fazer. Eles, nesse sentido, eles nada podem fazer, a não ser repassar a sua reclamação para um outro setor. E esse setor? Uma reclamaçãozinha do funcionário lá de que está faltando água, o pessoal vai se virando e nós estamos em época de seca e por aí afora vai e as providências estão sendo tomadas e isso não vai voltar a acontecer. Mas o problema continua. Então, como eu já disse, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, que tem a voz do povo, tem que ir atrás desse pessoal. Mas já reclamamos, já falamos, foi feito. Continue reclamando, continue correndo atrás. Uma hora isso vai mudar, é o que nós esperamos, para que esse sofrimento de falta d'água não venha a acontecer aqui, numa cidade pequena como Ribeirão Vermelho. Mas, e aí? Agora entra a sua parte. Você que tem água em casa, não desperdice água. Você sabe que nós estamos atravessando uma crise, é temporária, daqui uns dias começa a chover, se Deus quiser, mas não vamos esperar só o Deus quiser. Vamos fazer a nossa parte. Vamos economizar água também. Gaste. Não quer dizer que você não deva gastar água, mas gaste com muito cuidado, seja prevenido e volta aquele ditado: sabendo usar não vai faltar. Para você tem água, mas para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho, logo ali, não tem água. Por quê? Porque você gastou um pouquinho a mais, extrapolou nos gastos. Não, mas quem tem que ver isso é a companhia de saneamento. Tudo bem, eu sei disso. Mas se você ajudar um pouquinho, você ajudará a resolver esse problema. Mas vamos continuar cobrando da companhia de saneamento de que a falta d'água aqui já é coisa que está fazendo parte do cotidiano do pessoal de Ribeirão Vermelho. E isso tem que acabar. Vamos fazer alguma coisa para que no próximo ano não venha acontecer o mesmo problema e a gente tenha que falar: não, é época de seca, o rio está baixo, os mananciais dos poços artesianos diminuíram. Tudo isso nós já sabemos. Então vamos fazer para acontecer. Não vamos esperar o problema para depois correr atrás e tentar achar uma solução paliativa. A falta d'água aqui em Ribeirão continua. Você que está nos ouvindo, ajude, economize. Não se sinta privado do uso da água, mas não extrapole. Tá combinado? Então, boa tarde para você. Jornal da Sucesso. Reforma do Salão São Vicente de Paulo. Os trabalhos de recuperação do Salão São Vicente de Paulo, localizado ao lado da Igreja Matriz, continuam. Nós, de vez em quando, damos uma olhada por lá e sabemos que lá está acontecendo essa reforma. A reforma é fruto de uma parceria entre a Sociedade São Vicente de Paulo e a Paróquia Nossa Senhora da Guia, com o objetivo de devolver a Ribeirão Vermelho esse patrimônio que se encontra com toda estrutura inviável para o uso em estado muito precário. De fato estava mesmo. Dava uma tristeza passar por ali e ver aquele patrimônio público se degradando. Mas isso daí foi tombado pelo IPAM. Foi. Mas o que foi feito? Eu acho que nesse sentido, para ajudar a recuperar, acho que não foi feito nada. Se veio alguma verba, não sei. Quem está trabalhando duro lá não sabe disso, não sabe se tem verba. A única coisa que quem está trabalhando, quem está cuidando, quem está reformando sabe é que não se pode mexer em muita coisa, tem que deixar mais ou menos do jeito que estava. Do jeito que estava quando estava funcionando muito bem. Mas essa é uma outra história. O pessoal cansado de ouvir tanto blá 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 do IPAM, do patrimônio público, do tombamento, etc. e tal, o pessoal pôs a mão na obra e lá está acontecendo. Agora o que precisa? Muita coisa ainda tem para ser feita. Ali o serviço não termina assim, num passe de mágica. E essa restauração depende de você. Você ribeirense,
você que está presente, você que tem parentes ausentes e que queiram ajudar, e também toda a população deve se unir para que uma ajuda daqui, outro dali, aquele trabalho formiguinha, e as doações poderão acontecer, e quem sabe daqui uns dias nós teremos aquele patrimônio todo restaurado para a alegria de todos nós. Você quer colaborar? Procure a paróquia Nossa Senhora da Guia. Se não quiser uma coisa assim, um pouquinho mais a seu propósito, você pode procurar a Caixa Econômica Federal através da agência 129, ou seja, 0129, a conta corrente é 03906003-7 e dê a sua contribuição. Não vamos esperar que os poderes públicos façam isso. Vamos fazer, vamos restaurar. Se tem alguém com vontade de fazer, vamos ajudar fazendo. Nós estamos aqui tentando dar a nossa colaboração. Estamos reunindo pessoas para que façam isso. Essas pessoas não são pessoas que você vai ver essas pessoas andando em bloco na rua, não. Essa pessoa é você. Você que quer ajudar. Então é o seguinte, você já sabe, vamos repetir aqui. Caixa Econômica Federal, Paróquia Nossa Senhora da Guia, CNPJ 18552-828/0022-42. Isso é só para você saber que se está dando certo, se o depósito está sendo feito corretamente. A agência da Caixa Econômica Federal 0129. A conta corrente 03906003-7. Você não anotou direito? Procure o pessoal. Procure a paróquia Nossa Senhora da Guia, alguém vai dar a informação e você vai saber como fazer a sua contribuição. Vamos pensar nisso? Vamos trabalhar junto? Já que o poder público às vezes está privado de fazer certas coisas, devido àquilo, licitação, dinheiro público que não pode ser gasto com isso ou com aquilo. Vamos nós, população, vamos mostrar que quando se quer, faz. Jornal da Sucesso. Copa Rio Grande de Futebol Amador de Ribeirão Vermelho. E os jogos estão sendo realizados no campo do Bangu. E na final, que será dia 10 de setembro, pede-se levar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao lar Frederico Ozanam. E o resultado dos jogos deste último final de semana, que foi pela 5ª rodada, o Grupo A. Lagoa de Perdões 4, Barcelona também de Perdões 1. O jogo entre Niterói aqui de Ribeirão Vermelho e Novo Horizonte de Lavras, por conta de um atraso, foi transferido para este sábado, agora dia 19 de agosto. E nós já estamos quase encerrando o nosso jornal, não é isso, Raquel? E nós já estamos quase encerrando o nosso jornal. Nós queremos dizer apenas o seguinte: nós não estamos aqui para criticar ninguém, para denegrir a imagem de ninguém. E aí nós recebemos até uma crítica de que nós não estamos falando assim tão bem, que alguma coisa não é assim muito bem entendível. É sim, nós não precisamos falar bonito, nem falar muito bem para que você entenda qual é o problema ou qual é o tipo de solução que tem para essa ou para aquela coisa. O que nós dizemos é o seguinte: temos boa vontade em fazer, em tentar ajudar, levando ao conhecimento de todos algum problema, alguma solução, alguma coisa boa que esteja acontecendo aqui na nossa cidade de Ribeirão Vermelho, ou então nas cidades das adjacências e até no nosso estado e também no nosso país ou por aí afora. Então, se você, ao invés de nos criticar com depreciação, tente nos ajudar. Se quiser fazer, se tiver capacidade para fazer muito melhor do que nós, venha, se junte a nós. Nós temos muito que aprender com você, mas faça, não só fale e nem fique de longe dizendo isso ou aquilo. Venha,
se junte, vamos dar as mãos e vamos tentar fazer com você o mais correto possível. Nós tentamos fazer a nossa parte. Se não sai tão bem assim como você gostaria que fosse, é porque nós temos muito